Grandes casas construí, fortalezas eu ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. Grandes casas construí, fortalezas eu ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. Meu coração está inquieto, quer descansar em ti. Pois só em teus braços a plenitude. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Eu gostaria que continuasse com a projeção, porque apesar dessa música que foi baseada nas palavras de Salomão no livro de Eclesiastes, falar sobre o passado,
dê uma olhadinha se em alguns momentos não representa, está baixo aqui, aumenta um pouquinho o retorno, se em alguns momentos não representa exatamente a nossa vida ainda hoje. Dê uma olhadinha. Veja se nesse início de ano, muitas das nossas aflições, ansiedades sobre o que virá nos próximos 12 meses, não tem absolutamente nada a ver com a eternidade, e sim com a nossa vida aqui nesse lugar. Com a construção, pode projetar, com a construção, a música, projetar novamente a música, a última música. Se não tem a ver exatamente com, não, do início, com a construção das nossas grandes casas, dos nossos grandes projetos profissionais, pessoais, acadêmicos, familiares. Veja se muitas vezes não são ilusões aquilo que nós estamos construindo para ter a falsa sensação de que isso vai nos deixar completos. E aí, sem perceber, ao invés de estarmos construindo do solo para cima, nós estamos cavando poços e corremos o risco de neles cair. Veja, próximo slide. Diferentemente daquilo que nós estamos fazendo, se nós buscássemos aquilo que é eterno, e nas palavras de C.S. Lewis, se não é eterno, é eternamente inútil. Porque ele, diferentemente de tudo aquilo que nós construímos, ele é de fato e de verdade a nossa residência. Veja que palavras lindas que são ditas a Deus. Tu és a minha residência. Pode passar. Lugar de origem e procedência. Só em ti a vida plena. Só em ti encontro resiliência. E mesmo na tormenta não perco a forma, porque tu és um castelo forte. Tu és minha rocha eterna. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Prepare o seu coração para o que Deus quer falar ao seu coração. Peça a Deus que, pela sua graça e misericórdia, Ele lhe dê uma verdadeira noção e perspectiva do que é eterno e não do que é passageiro. Transforme a sua vida, dia a dia, no compromisso de a Ele tudo consagrar. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, nós acabamos de ouvir esta música e cantar com os nossos irmãos que ministraram este louvor a Ti. E nós nos olhamos e nos pegamos cometendo exatamente as mesmas coisas que tempos atrás, sem Cristo, nós cometíamos. Construções terrenas, projetos humanos, muitas vezes para atender às nossas ilusões e necessidades, supostas necessidades de nos sentir completos. Mas Tu és aquele que nos completa. Tu és a nossa residência, a nossa procedência. Tu és o alfa e o ômega. De Ti viemos e para Ti voltaremos. Como poderíamos encontrar nesta terra, na qual somos forasteiros e peregrinos, felicidade completa, realização completa? Ó Deus, perdoa-nos quando fincamos as nossas raízes neste lugar e achamos que tudo aquilo que, se neste lugar conseguirmos, teremos felicidade e completude. Ó Deus, sabemos que isso é passageiro e ao final da nossa vida nós levaremos conosco apenas a experiência que tivemos contigo aqui nesta terra, quando nos revelaste o Teu Filho Jesus e para a Tua glória nos deste a graça da salvação, que nos garante sim a eternidade, sim a vida eterna, a vida plena que o Senhor nos prometeu. Perdoa-nos, ó Pai, quando invertemos essas prioridades e por isso nos tornamos seres cheios de ansiedade, de inquietude, pessoas cheias de vazios. Preenche-nos com a Tua palavra nesta manhã, Pai. Preenche-nos para que possamos ouvir, sim, a Tua voz e termos a real perspectiva do compromisso de consagração que o Senhor nos convida a ter quando temos o conhecimento da Tua verdade,
do Teu Filho Jesus Cristo, a graça que Ele revelou para nós. Fala conosco, perdoando os nossos pecados e nos dando a Tua palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É isso que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 14, do verso 18 a 20. Gênesis, capítulo 14, 18 a 20. Nós, nesse mês de janeiro, não estamos projetando as letras da Bíblia, das leituras, estamos de dieta, para que os irmãos comecem o ano lembrando de trazer a Bíblia, ou pelo menos seu smartphone com a sua Bíblia online digital, para que nós não fiquemos dependentes apenas da projeção. Voltaremos em fevereiro, quem sabe. Gênesis capítulo 14, verso 18 a 20, diz assim a palavra de Deus: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão, ou Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Vamos ler juntos esses versículos? Vamos ler juntos? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Desde o início de janeiro, nós estamos desenvolvendo 2 séries de mensagens, uma à noite e outra pela manhã. À noite nós estamos falando sobre as garantias que Deus nos dá. E pela manhã, os compromissos da vida cristã. Quem está vindo pela manhã à noite e está acompanhando, já compreendeu que nós estamos falando de uma relação pactual, de uma aliança. Garantias que Deus nos dá e compromissos que nós assumimos baseados nessas garantias que Deus nos dá. Esta relação pactual não é uma invenção ou uma criação recente. Ela começa com a própria criação do homem, do ser humano e de toda a natureza. A relação que Deus estabelece com as suas criaturas sempre é, sempre foi e sempre será pactual. É um termo, é um contrato, uma aliança que esse Deus Criador faz com as suas criaturas. E fica muito claro que esta aliança, na qual Deus estabelece quem são os polos, como sendo um contrato, deixa claro que nesta aliança Deus é o Criador e nós somos criaturas. Que Ele é o soberano e que nós somos súditos. Que Ele é o Senhor e que nós somos servos. Que Ele é o Pai e nós somos filhos. Que Ele é o provedor e nós somos o usufruidor das suas bênçãos. Dizendo isso, nós estamos dizendo que essa aliança não é uma aliança simétrica. Não é uma aliança em que 2 pessoas semelhantes, em iguais condições de direitos e deveres, resolvem pactuar entre si deveres e direitos. É claramente uma aliança assimétrica. Uma aliança em que alguém superior propõe a alguém inferior os termos desta aliança. E ao propor esses termos da aliança, traz sobre si, embora não tivesse necessidade de fazê-lo, deveres. Deus se impõe deveres, ainda que pudesse impor apenas deveres àquelas criaturas que Ele criou. E Ele o faz, antes de tudo, como demonstração do seu caráter bom, santo, amoroso e misericordioso. E ao se impor deveres, Deus, obviamente, reveste esses deveres de garantias. O escritor aos Hebreus diz que Deus jura por si mesmo, algo que é estranho a qualquer criatura, que normalmente, quando quer trazer credibilidade a algo que está dizendo, traz
a alguém que lhe é superior e diz assim: eu juro, lembra quando nós éramos crianças? Pela minha mãe, eu juro pelo meu pai, eu juro por isso e por aquilo outro. O escritor aos Hebreus diz que, não tendo ninguém superior a Deus, ele jura por si mesmo e pela sua própria palavra empenhada, que as garantias que ele tem para nos dar, ele manterá, de ser um criador, de ser soberano, Senhor, Pai e provedor. E, obviamente, diante dessas garantias, que são justamente aquelas mensagens que estamos pregando à noite, às 18 horas, no culto de celebração, nós, ao pactuarmos com Deus, ao sermos convidados por Deus, ao sermos convocados por Deus para estabelecer com Ele esta aliança, assumimos compromissos. Em todas essas alianças, houve um representante deste homem, desta criatura, escolhido por Deus, que obviamente, sendo o polo superior, escolhe os termos da aliança, para que esta pessoa pudesse ser mediador desta aliança. Abrão é um desses mediadores, assim como Moisés posteriormente, assim como Noé antes dele, assim como Adão, o primeiro mediador. Todos eles, como homens falhos e imperfeitos, não puderam cumprir este pacto, representando todos aqueles que debaixo dele estavam pactuados com Deus. Abraão, Isaque, Jacó e todos os seus descendentes estavam em Abrão. Na verdade, antes de estarem em Abrão, Noé e todos os seus descendentes, inclusive Abrão, estavam representados por Noé. E antes mesmo de Noé, toda a raça humana estava representada em Adão. Como nós vamos ver, os termos que Deus estabelece para Adão, que nós chamamos de pacto das obras, foram cabalmente descumpridos pelo primeiro, e, consequentemente, todos se tornaram pecadores, e, como pecadores, incapazes de cumprir os termos da garantia, os termos do contrato que Deus estava propondo. No entanto, em grande parte, em grande monta, eles representavam aquele que haveria de vir, e que ele sim, perfeito, humanamente perfeito, porque era 100% homem, mas ao mesmo tempo também divinamente perfeito, porque era o Deus encarnado que se encarnara para cumprir este papel, haveria de cumprir. O nome dele é Jesus Cristo, nós sabemos. Ele é o segundo Adão, nos termos que Paulo estabelece na carta aos Romanos, e ele cumpre aquilo que Abraão não cumpriu, aquilo que Davi posteriormente a ele não cumpriu, aquilo que Noé antes de Abraão não cumpriu, aquilo que Adão não cumpriu. No entanto, em grande parte, aquilo que Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e todos os outros tipos, prefigurações, pessoas que de alguma forma Deus escolheu nas diversas ministrações dessa aliança, cumpriram em parte, representavam a totalidade que Cristo haveria de cumprir. Na manhã de hoje, e eu gostaria de introduzir essa mensagem de hoje, justamente nesse aspecto pactual, eu gostaria de fazer um recorte sobre uma das garantias que Deus dá, que será ministrada à noite, e um dos compromissos, por causa dessa garantia, que será ministrada agora. A garantia que Deus nos dá é que Ele vai prover todas as coisas, que nunca faltará nada para nós, que segundo a boa mão de Deus, nós precisarmos de fato, seja do ponto de vista relacional, material, espiritual, nas relações com Deus, com o nosso próprio coração e com as pessoas que estão ao nosso redor e com a natureza. Deus é um Deus provedor. Um dado momento, quando Abraão consagra o seu filho Isaque, um pouquinho depois dessa história, Deus diz claramente que no monte do Senhor não haveria de faltar provisão, porque o Senhor é Jeová Jireh, o Deus que provê. Como consequência disso, há um compromisso assumido por aqueles que estão no pacto. Ele necessariamente é um compromisso para todas as criaturas, mas as criaturas em tudo não necessariamente obedecem a esse pacto. No entanto, nós que estamos debaixo deste pacto, porque somos o povo da aliança, o povo do pacto, nós nos obrigamos a fazer isso como prova da nossa parte neste contrato, neste pacto com Deus.
Contrato esse que é estabelecido por Deus nos termos da provisão. Ele, portanto, será o nosso Criador, Ele, portanto, será o nosso soberano, Ele, portanto, será o nosso Senhor, Ele, portanto, será o nosso Pai, Ele, portanto, será o nosso provedor. O que tudo isso tem a ver com o texto que nós lemos vai ficar mais claro agora quando você voltar os seus olhos para o texto. Veja que esse é um dos mistérios do Antigo Testamento. Essa figura Melquisedeque é uma figura que surge do nada e desaparece para o nada. É a única referência no Antigo Testamento em que uma pessoa que não tem, segundo o escritor aos Hebreus, genealogia, não tem origem, de repente aparece na história, no meio de um grande problema que Abraão e o seu sobrinho Ló enfrentavam, quando houve uma guerra de 5 reis contra 4 reis naquela região onde eles moravam, e Ló foi levado cativo. Deus permitiu que Abraão pudesse resgatar o seu sobrinho, e em gratidão a Deus, do nada aparece Melquisedeque. E Melquisedeque é uma figura que, segundo o próprio texto diz, tem um significado no seu nome. Se você abrir lá em Gênesis capítulo 14, ele é autoexplicativo. Abra aí, por gentileza, e você verá que em Gênesis 14 o próprio texto diz quem é esse Melquisedeque, embora não explica de onde ele veio. Ele é um rei de Salém. A palavra Salém tem a ver com Shalom, Salém, que significa paz. Ele traz pão e vinho, e diz o texto que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E quando Abraão e Melquisedeque se encontram, diz o texto que Melquisedeque abençoa a Abraão. E como consequência desse abençoar de Melquisedeque sobre Abraão, o texto diz, logo no finalzinho do versículo 20, que de tudo lhe deu Abraão o dízimo. E aqui nós encontramos uma coisa interessante, nós encontramos um ser que é dito aqui, que é rei de Salém, traz pão e vinho para aquele encontro e abençoa o patriarca. E diz o texto que o patriarca, em reconhecimento a esta bênção, a este Melquisedeque lhe dá o dízimo. Se você for para Hebreus capítulo 9, você vai perceber que lá existe uma explicação mais abrangente. E eu gostaria que você abrisse, por gentileza, em Hebreus capítulo 9. E você perceba que lá, o texto diz que esse Abraão, ele tem um significado especial, esse Melquisedeque, melhor dizendo. Diz o texto que esse Melquisedeque, na verdade, representa uma ordem sacerdotal que é completamente diferente daquela ordem de Levi, que é a ordem que a lei de Moisés estabelece. Essa ordem, que é a ordem de Melquisedeque, desculpa, eu falei Hebreus 9, é Hebreus 7, diz assim: porque este Melquisedeque, verso 1, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, veja que ele está se referindo a esse episódio, quando voltava na matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. E aí ele explica, primeiramente se interpreta rei de justiça, também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O texto desenvolve esse argumento mostrando que Abraão, de onde viria Isaac, de onde viria Jacó, de onde viria Levi, da tribo dos sacerdotes, ao dar o dízimo a Melquisedeque, submete-se a ele como uma autoridade superior a ele e, por isso, cumpre a parte do pacto, que é o compromisso. Haja vista que Melquisedeque já havia cumprido uma parte, que era garantir a Abraão a bênção. Muito se conjectura quem é essa figura. Alguns dizem que é uma prefiguração de Cristo. Daí porque Hebreus diz que Jesus Cristo é sumo sacerdote segundo a ordem, não de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que, como nós vemos aqui, antecede a de Levi, porque Levi já seria a 4ª geração depois de Abraão. O que importa aqui, na verdade, é a gente entender que aqui nós temos uma representação gráfica
dos termos da aliança, em que a nova aliança, representada prefiguradamente pela figura de Melquisedeque, estabelece as condições do pacto sobre a antiga aliança, representada sobre Abraão, e num recorte, num aspecto muito particular, no aspecto da garantia e do compromisso. E como nós vamos ver, a representação simbólica desta relação era o dízimo que Abraão dava ali a Melquisedeque. A vida cristã é formada de compromissos. Há compromissos que são intangíveis, mas que se revelam na concretude. Ou seja, quando eu me comprometo a, por exemplo, ser santo como Deus é santo, sede santos como santo é o Senhor vosso Deus, isso é um compromisso intangível, mas se revela na concretude, ou seja, significa não fazer determinadas coisas, não dizer determinadas coisas, não pensar determinadas coisas, e ao contrário disso, fazer, pensar e dizer e praticar coisas que são condizentes com a santidade de Deus. Mas há coisas que são estabelecidas no compromisso que são claramente tangíveis. Os dízimos que estão estabelecidos aqui são coisas absolutamente tangíveis. Embora representem algo superior, é algo concreto, são coisas concretas, que tem a ver com 3 aspectos da nossa vida, como eu tenho ministrado à igreja ao longo desses anos. Tem a ver com o tempo, com o talento e com o tesouro que Deus nos dá. No caso em particular aqui, com esse último aspecto, porque aqui estava em foco a garantia que Deus daria a Abraão da provisão de Deus para ele e o compromisso que ele assume ao entregar o dízimo a Melquisedeque. Eu sei que existem palavras que nos tempos de hoje são palavras envenenadas. Uma delas é o dízimo. Elas não são palavras proibidas, mas elas são palavras envenenadas. E por que são envenenadas? Porque sofreram uma descaracterização semântica do significado delas. É verdade que, em grande parte, os culpados são líderes religiosos mesmos, que têm feito do dízimo não uma doutrina abençoadora do pacto, um aspecto abençoador do pacto, mas simplesmente uma forma de arrecadação financeira para aquelas empresas comerciais de fundo religioso que supostamente são igrejas. E veja que eu estou caracterizando com muita clareza. São empresas comerciais com produtos e serviços religiosos que supostamente são igrejas. E, portanto, se distinguem da verdadeira igreja do Senhor e de suas representações locais. Por causa disso, então, se falar de dízimo, de provisão, de oferta, tem se tornado um ambiente minado. Mas é impossível, irmãos, pensar num Deus que promete a nós ser Criador, que promete a nós ser soberano, que promete a nós ser Senhor, que promete a nós ser Pai, as garantias que Ele nos dá, e também promete a nós ser provedor, e não imaginar que Ele estabeleceria em que tipo de relação, de provisão e usufruto nós estaríamos entrando. Deus estabeleceu os termos da aliança também nesse aspecto. Qual seria a provisão que Ele nos daria e quais seriam os compromissos decorrentes dessa provisão, dentre os quais a questão do dízimo. Então eu gostaria de correr a Escritura Sagrada com alguns textos, me utilizando dessa primeira referência, que, diga-se de passagem, ela antecede Êxodo capítulo 20. E por que é importante dizer isso? Porque é em Êxodo capítulo 20 que a lei mosaica é dada a Deus, a Moisés e para o povo, e que muitas vezes tem sido usada por alguns argumentistas contra a questão do dízimo, dizendo que, porque o dízimo é uma doutrina do Antigo Testamento e nós estamos na Nova Aliança, o dízimo então estaria completamente superado. O fato é que é possível entender que na Nova Aliança nós temos termos ainda mais abrangentes e abençoadores dessa provisão, que superam em muito o dízimo, mas não podemos dizer que Deus abrogou, que Deus anulou a relação que Ele estabeleceu antes mesmo da lei mosaica. E qual foi a aliança, ou qual foi a condição e a relação que Ele estabeleceu antes da lei mosaica? É que Ele abençoaria e proveria para cada um de nós de todas as nossas necessidades.
e como compromisso diante dele, nós consagraríamos a ele, como diz o texto em Abraão, de tudo o que nós já recebemos. Eu gostaria de convidar, portanto, os irmãos a começarem a abrir comigo a Bíblia Sagrada e corrermos naquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina na Escritura do Senhor. Abra, por gentileza, a sua Bíblia, não apenas em Gênesis 14, mas agora volte um pouco as suas páginas para Gênesis capítulo 1. E eu gostaria de convidar a fazer, como eu gosto de dizer, não apenas um sermão à moda antiga, mas também um estudo bíblico à moda antiga, daquele tipo de antigamente que se abria a Bíblia e não apenas se ouvia o pregador falar. Então, pega a sua Bíblia, por gentileza, e abre em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. Nós estamos falando da criação. E na criação, Gênesis 1, 26 diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, veja a garantia, eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso será para vosso mantimento. A palavra que é usada aqui também é usada em outros textos do Antigo Testamento, traduzida por provisão. Ou seja, Deus está garantindo uma provisão. E ele continua dizendo o seguinte, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis, em que há fôlego de vida, toda erva verde, lhe será para mantimento, e assim se fez. A gente aprende em biologia que o nome disso é cadeia alimentar. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã o sexto dia. Portanto, a garantia da provisão, ela é da ordem da criação. Deus não criaria suas criaturas e não proveria para elas as suas necessidades. Agora passo para Gênesis capítulo 2. Como eu costumo dizer, Gênesis capítulo 1 é uma visão panorâmica da criação. Gênesis capítulo 2 é quando Deus fecha o ângulo e o foco da câmera e vai dizer agora como é que ele criou o homem, o ser humano. São duas narrativas que se completam. Então, no capítulo 2, verso 15... veja qual é a forma concreta com a qual Deus vai prover para o homem. Ele diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, verso 15, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Nós chamamos isso de mandato cultural. É uma das expressões do pacto, junto com o mandato social e o mandato espiritual. E diz o seguinte, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente. O nome disso é provisão. Em Gênesis 14, que nós já lemos, fica claro então que Abraão já entendia essa relação pactual, tanto é que quando Deus traz, figurado ali por Melquisedeque, pão e vinho, provisão, e o abençoa, dizendo que ele vem a possuir os céus e a terra, veja o verso 19 do capítulo 14, o texto que nós lemos, dizendo que também o protegeria, verso 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários na tua mão. Abraão, naturalmente, sem precisar de nenhum sermão do pastor daquela época, até porque não havia, de tudo lhe deu os dízimos. Portanto, Abraão já tinha internalizado, desde a ordem da criação, que havia uma provisão, uma garantia que Deus dava, que nada nos faltaria, mas em compensação, como resposta a esse pacto, havia um compromisso nosso de consagração a Deus de tudo que nós temos. Veja, por favor, entenda, a consagração não é de 10%. Veja, a consagração é de tudo. Deus não nos diz assim, olha, pega os 90% e faça o que você quiser, contanto que você me dê 10. Fica claro que a vida inteira, todo o meu tempo, todo o meu talento, todo o meu tesouro pertence a Deus. O que Deus requer
não é a parte que a ele cabe, porque ele é dono de 100% e não de 90%. Um pouquinho mais na frente, eu gostaria de você abrir-se em Levítico, capítulo 27, já o terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Pentateuco. Quando chega em Levítico, capítulo 27, aí você vai ver um detalhamento em que Deus prescreve como esses dízimos devem ser dados. Aqui, a essa altura, nós já temos tabernáculo, Arão já foi consagrado sumo sacerdote, a tribo de Levi já foi consagrada para ser a tribo dos sacerdotes, e não apenas dos sacerdotes, mas aqueles que cuidavam do templo, o templo móvel chamado tabernáculo. Tanto é que quando Deus distribui entre as 12 tribos porções da terra prometida, Ele não dá nenhuma parte a Levi, e como consequência e provisão para Levi, olha o que é que ele diz. Ele diz assim, verso 30 do capítulo 27 de Levítico, Levítico 27, 30. Ele diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. A ideia de consagrado é tornar alguma coisa sagrado. Eu tiro do uso comum e consagro a Deus, e a partir daquele momento de consagração, é divino, é sagrado, não é meu. Eu tirei do uso comum e consagrei a Deus. É ato como nós fazemos quando vamos celebrar a Santa Ceia. Este pão é um pão comum, este vinho é um vinho comum, mas quando nós o recebemos como meio de graça, nós entendemos que o pão deixa de ser apenas um pão comum e é representação perfeita, abençoadora do corpo de Cristo, assim como o vinho do seu sangue. Consagrado é quando eu pego isso aqui, que é acrílico, como qualquer outro acrílico, e deste acrílico eu formo um púlpito para que daqui a palavra de Deus seja pregada. Existem centenas de plataformas como essa que podem ser usadas no auditório para dar uma palestra. Mas quando eu tiro uma dessas plataformas e a transformo num púlpito, e digo que daqui vai ser pregada a palavra de Deus, eu consagrei este acrílico a Deus. Ele deixa de ser algo comum para ser algo sagrado. Ele é sagrado pela finalidade dele, assim como o pão é sagrado, como o vinho é sagrado, assim como a minha dízima, o meu dízimo é sagrado. Continue comigo no texto, Levítico 27. Diz que destes dízimos da terra, tudo é do Senhor. E aí diz assim: se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. E é interessante isso aqui, olha. No tocante às dízimos do gado e do rebanho, de tudo que se passar por baixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Imagine um rebanho de 100, 150, 200 ovelhas. Algumas que estão prenhas e que dão filhotes todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Quando elas entravam no redil, o pastor contava. Eventualmente, quando alguma prenha dava luz a um filhote, na hora de sair do redil, guardadas do perigo do mal e do lobo à noite, para as pastagens verdes e as águas cristalinas, imagine aí o Salmo 23, ele passava o bordão e deixava entrar e deixava sair uma por uma. Então, se tinha entrado 100 e de repente saíam 102, ele sabia que o seu rebanho tinha acrescido 2 ovelhas. E era exatamente por essa contagem básica e simples, do que é que eu tinha e do que é que eu tenho, que eu consagrava a diferença como pastor, naquela época, como dízimo ao Senhor. De modo que não é muito complicado aplicar isso à minha vida e à sua vida. Você pega assim, o dia em que você entregou sua vida a Jesus Cristo, e você passa o bordão e conta. E agora você passa o bordão, e a pergunta que eu lhe faço é: esse Deus falhou com você? Esse Deus deixou de lhe prover? Você passou fome nesse período?
Ou, eventualmente, as mãos de Deus colocaram-se sobre as suas mãos de tal maneira que você teve provisão e, em alguns casos, até prosperidade. No rebanho era passar um bordão. Nos nossos dias atuais, é fazer a contabilidade da provisão que Deus tem feito para nós e contar de maneira simples que naquilo que o Senhor acrescentou pela garantia que seria o nosso provedor para o nosso usufruto. E o compromisso que nós assumimos é que de tudo isso nós agradeceríamos consagrando a Ele aquilo que lhe pertence. Veja que logo depois, diz assim, 33, e olha que interessante: não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas se de algum modo trocar, um e outro serão santos e não serão resgatados. A prescrição legal era que, eventualmente, alguém, movido pela sua carnalidade, pelo seu egoísmo, pela sua falta de fé, de repente tivesse tido naquela semana 10 novas ovelhas, e olhasse que das 10 novas ovelhas, 2 delas ele gostaria de consagrar a Deus, ou uma delas, e aí ele olha para as 10, e quando chega, olha para as 10, escolhe a mais fraca, escolhe a que está doentinha, a que talvez não vá vingar, porque afinal de contas é para o Senhor mesmo, né? E aí eu dou o mais fraco, eu dou o doente, eu dou aquela que não vai vingar. Alguns faziam pior, consagravam a melhor, e depois se arrependiam, e diziam assim, não, pastor, deixa eu trocar a melhor pela pior. E aí a lei dizia, ok, mas as 2 serão do Senhor. Porque ninguém deveria consagrar a Deus algo e depois voltar atrás. E nem deveria consagrar porque não presta. Eu fui criado na Igreja Católica Romana, como muitos daqui, e eu me recordo que até os 15 anos, quando ali eu frequentei, as broncas que o padre da paróquia daquela época, a paróquia de Nossa Senhora da Guia, lá na Praça do Trabalho, em Campina Grande, dava quando os paroquianos entregavam esmolas. Era assim que ele se referia, porque eram as moedinhas que eles tiravam e colocavam no bolso e davam ali. A ideia é que o nosso coração humano nunca será generoso, abundantemente agradecido, e sempre iremos trocar. Queremos as melhores bênçãos de Deus, mas queremos oferecer a Ele aquilo que nos sobrar, que não necessariamente é o melhor. Aí a lei diz, não. Se Deus tem sido o seu provedor e tem lhe dado o melhor, consagre de volta a Ele o melhor, e não o pior. Em Números capítulo 18, outro texto, nós vamos passear na Bíblia, eu avisei a você, a partir do verso 21, Números 18, 21, você encontra agora uma segunda prescrição, ou um segundo detalhamento da prescrição. Eu espero não estar sendo cansativo aos irmãos. Eu sei que era melhor que o sermão fosse mais parecido com a primeira parte, que é a parte das garantias que Deus lhe dá, mas aí você vai ter que vir à noite, que essa parte o crente sempre gosta de ouvir, né? A gente não gosta de ouvir os compromissos que a gente assume. Veja, em Números capítulo 18, diz assim, verso 21, aos filhos de Levi dei, Deus disse, eu dei, os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. A tenda da congregação era o tabernáculo, o pátio do tabernáculo. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Portanto, quando o serviço religioso estava em xeque, o serviço religioso era garantido por aquela fidelidade dos irmãos ali no dízimo. Veja o verso 23. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. Eles não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. E disse então o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas, e lhes dirás,
quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor. E aí já era o dízimo dos levitas, que ele chama de dízimos dos dízimos. Um pouquinho mais à frente, Deuteronômio capítulo 14, a partir do verso 22, abra agora, Deuteronômio capítulo 14, a partir do verso 22. Diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto de tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Era algo contínuo e era de tudo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, era o lugar onde era arrecadado os dízimos. Essa expressão, lugar onde se habita o nome do Senhor, é muitas vezes representada pelo templo ou pelo tabernáculo, quando não havia templo. Portanto, eles traziam para o tabernáculo. E olha uma coisa interessante: perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Há uma função didática, irmãos, em a gente apresentar a Deus as nossas primícias. É para que a gente aprenda a reverenciar a Deus que tudo prover a nós. O problema não é o valor do dinheiro, se é muito ou se é pouco, é o princípio por trás. O princípio por trás é: quem é este Deus com quem você tem um pacto? Se Ele é o seu provedor, porque é o seu Pai, porque é o seu Senhor, porque é o seu Criador, porque é o soberano na sua vida, então você tem que ter uma atitude de reverência, temor, fé, obediência e gratidão a Ele. São os termos do pacto. É impensável, por exemplo, embora nos dias de hoje muito praticado, que alguém imagine uma relação de um homem e de uma mulher aberta. Você pode deitar-se com quem você quiser, eu também. Não. Quando eu entro num relacionamento de fidelidade, significa que eu sou só dessa pessoa e essa pessoa é só minha. Tanto é que Deus usa o casamento como uma representação parcial e simbólica da relação que Ele tem conosco. Por isso que o noivo é Jesus Cristo e a noiva é a igreja. E no Antigo Testamento, o noivo é o Senhor e o povo de Israel é a sua esposa. Para dizer que é uma representação absoluta de fidelidade e lealdade. Então, a ideia de você consagrar a Deus as suas primícias não tem a ver com porque eu preciso pagar. Eu acho deletério, eu acho terrível quando a motivação que um homem de Deus chega diante da igreja para que a igreja contribua é pegar um bocado de boleto bancário ou fatura dos compromissos da igreja e balançar na frente dos membros assim: temos isso que pagar, irmãos, os irmãos têm que pagar, senão vai faltar dinheiro na igreja. Porque essa não é a motivação, irmãos. A motivação tem a ver com cada um de nós diante de Deus, tem a ver com espiritualidade, com consagração. As necessidades da instituição Deus supre por meio da fidelidade dos seus membros, mas não deve ser essa a nossa motivação. E aí veja mais, e eu continuo: quando o caminho te for comprido demais, que não os possa levar, a ovelhinha com a corda no pescoço de uma cidade distante, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali por o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vá ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E aí consagre ao Senhor teu Deus. Essa foi a razão porque alguns, tentando deturpar isso, fez com que Jesus expulsasse os vendilhões dos átrios do templo. Por quê? Porque se criou uma espécie de casa de câmbio ao redor do templo. Aquela pessoa que vinha com a ovelhinha, trocava a ovelhinha, o dinheiro na sua cidade local, por dinheiro, e quando chegava no templo, não podia queimar dinheiro no holocausto, no sacrifício, então ele destrocava em ovelha. Só que o valor que ele recebia lá por aquela ovelha
era muito menor agora dentro do templo, porque alguém estava intermediando e tinha se tornado um negócio, e o sujeito estava colocando dinheiro no bolso, fazendo uma espécie de câmbio desfavorável ao adorador, e Deus sabia disso, Jesus sabia disso, e aí ele expulsa aqueles vendilhões, num dos momentos de maior ira santa do Salvador, porque estavam deturpando esse princípio. Daí porque eu não tenho dúvida alguma, irmãos, que o desserviço e a deturpação que muitas dessas empresas comerciais travestidas de igrejas vão ter que, os seus líderes, cumprir diante de Deus, será severo. Porque se o meu Redentor expulsou cambistas do templo que tinham deturpado essa doutrina naquela época, por que que ele não o fará agora diante do seu juízo? Tudo isso eu estou falando do Antigo Testamento, até que chega no último texto do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3. Para você entender, Malaquias capítulo 3 profetiza numa época em que o povo de Deus estava igualzinho a essa música que nós cantamos antes da mensagem, tomando conta da sua própria vida, pensando no seu investimento, na sua casa, nas suas coisas. E o templo do Senhor estava derrotado, o culto ao Senhor estava em declínio, e aí Malaquias exorta o povo nos seguintes termos: porque eu, Malaquias 3, verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não serão consumidos, ou seja, a minha parte eu vou cumprir, a garantia de que eu vou proteger e abençoar vocês, eu vou fazer. Agora, desde o dia de vossos pais, verso 7, vós vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Apesar dele ser gracioso e cumprir a sua parte, Deus exige que nós venhamos a cumprir, inclusive na graça. Graça não é simbolismo, ou não é sinônimo de leniência da parte de Deus. Ele continua numa relação pactual conosco, que exige de nós fé e obediência. A fé e a obediência como consequência da graça. Não é dispensada. Tanto é que ele aqui diz claramente, olha, vocês se tornem para mim. Eu garanto que eu continuo mesmo, mas vocês se tornem e se voltem para mim. E aí ele faz uma espécie de diálogo hipotético e diz assim: mas vós dizeis, verso 7, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Pergunta Deus. Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Deus encara, irmãos, com tanta seriedade que usa um termo fortíssimo: você está deixando de fazer algo que é sua obrigação, isto é sinônimo de você estar furtando de Deus aquilo que lhe é devido. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, Deus está dizendo assim, olha, no pacto havia bênçãos decorrentes da obediência, e havia punições, que ele chama de maldições, decorrentes da desobediência. Vocês estão incorrendo nessas punições porque vocês estão desobedecendo. E aí, entendam, tudo que vocês estão fazendo de proveito próprio terá um fim destruído e não glorioso. Eu estou prevenindo a vocês, esse caminho é um caminho de derrota. E aí ele diz, verso 10, a forma concreta, como eu disse, desta fé e dessa obediência ser saído da ideia de princípio para algo concreto. Olha só, trazei todos os dízimos à casa dos tesouros, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, provai-me, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus chamando e dizendo assim, vamos colocar em prova, eu garanto que a minha parte eu faço, faça parte de vocês, como consequência do que eu tenho feito. Alguém então diz assim, mas todos os textos que o Senhor está falando estão dentro daquilo que nós chamamos de antiga aliança, mas veja,
No Novo Testamento, na Nova Aliança, o princípio é ainda mais abrangente. Primeiramente, Deus, em Jesus Cristo, não dispensa o dízimo como um patamar mínimo. Veja, Mateus capítulo 23, verso 23. Quando Deus repreende os escribas e fariseus, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Por quê? Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, das ervas que eles usavam. Os judeus, particularmente os fariseus e escribas, eram tão meticulosos que eles iam lá no mercado e compravam 1 quilo de coentro. Aí eles pegavam 10%, cortavam assim em 10 pedaços, tiravam 10 para consagrar aquilo lá. No entanto, olha o que eles faziam. Ao mesmo tempo que eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Eles eram religiosos, mas esqueciam de ser justos, misericordiosos e crentes no Senhor. Aí, quando Deus vai corrigir na palavra de Jesus, olha o que ele diz. Ele não diz assim: esqueça essa questão de dízimo, de ser tão meticuloso, e faça só misericórdia, justiça e fé. Não, ele diz assim: porque devíeis, porém, fazer estas coisas, ou seja, justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas. Porque aquelas também representam consagração a Deus. Deus não dispensou os escribas e fariseus, para eles serem espirituais, deles darem o dízimo. Isso é repetido no Evangelho de Lucas nos mesmos termos. Mas aí eu chego ao final do que eu gostaria de ministrar aos irmãos, que, na minha opinião, é o grande segredo sobre a provisão de Deus. No início dessa mensagem eu falei que Melquisedeque, de certa forma simbólica, representava o encontro da nova aliança, que ele representa porque aponta para Cristo, segundo Hebreus, capítulo 7, com a antiga aliança, ainda que Abraão não fosse anterior a Moisés, mas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E veja o que acontece. O Antigo Testamento paga dízimo ao Novo Testamento. Ou, em outras palavras, ele reconhece que o Novo Testamento é superior. E é superior em tudo. Essa é a tese de Hebreus. A aliança é superior, o mediador é superior e assim por diante. De certa maneira, também nesse aspecto da provisão, também é algo superior, porque veja agora 1 Coríntios capítulo 8. E você vai entender, então, como é triste a gente estar imaginando que, se der o dízimo é o alvo. Não, queridos, não no Novo Testamento. Porque Paulo está tratando de uma oferta que foi dada pelas igrejas da Macedônia, uma das regiões mais pobres daquela época, e ainda hoje também uma região pobre da Europa, para suprir a necessidade de santos, de homens de Deus e mulheres de Deus que estavam em Jerusalém. E aqui é uma coisa curiosa: o mais pobre abençoando os mais ricos, a igreja mais nova abençoando a igreja mais velha, a igreja original em Jerusalém. E aí veja o que é que Paulo fala, usando esse exemplo, e que se aplica a cada um de nós. Ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Em primeiro lugar, ele diz que aquilo que Macedônia fez não foi um cumprimento legal, foi uma graça que Deus deu, um privilégio que Deus deu para eles fazer isso. Por quê? Verso 2, 1 Coríntios 8. Por quê? Porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, Paulo conhecia muito bem, a igreja de Filipos, por exemplo, ficava na Macedônia, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Ele fala de alegria, ele fala de generosidade, e agora ele fala de voluntariedade. Pedindo, os irmãos pediram ao apóstolo Paulo, com muitos rogos, insistentemente, a graça de participarem da assistência àqueles irmãos que estavam carentes lá na igreja de Jerusalém. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade do Senhor, pela vontade de Deus.
O que nos levou a recomendar a Tito, que começou assim, também completa esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis. Em que? Abundeis nesta graça. Eu não vos falo na forma de mandamento. Olha o que Paulo está dizendo. Não é apenas um mandamento, mas para provar que pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça, e ele apela então ao exemplo de Jesus. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isso. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. E aí no capítulo seguinte, versículo 6, ele diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá, e aí ele usa mais uma vez a palavra alegria, que, diga-se de passagem, é a palavra charis, que também é traduzida por graça. Deis com alegria e graça, porque Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que se era verdade e continua sendo verdade, que dar a Deus as primícias da minha renda, na base de 10%, é cumprimento da minha relação pactual com Deus, do meu compromisso diante da provisão dEle, o que Deus realmente almeja é que o meu coração, diante da abundância da graça de Deus, supere esse limite. E aí eu compreendo quando alguns dizem: não, o ensino do Novo Testamento não é sobre o dízimo. De fato, não é apenas sobre o dízimo. É acima daquilo que Deus tem feito, de modo que eu não fique me amarrando àquela legalidade dos 10%, como se aquilo fosse o objetivo maior, e que se eu fizesse, cumprir e paguei o carnê da minha espiritualidade, o carnê mensal da minha espiritualidade. Não, queridos, quem assim o faz não compreende o princípio da abundância, da provisão que Deus tem dado. Nós estamos diante de um novo ano, e temos a tendência natural, como eu falei antes da mensagem, de nos inquietar diante das incertezas que podem acontecer. Ainda temos 11 milhões de desempregados nesse país. Ainda não temos certeza absoluta se o novo governo colocará esse país num rumo de crescimento e também de distribuição de oportunidades. Eu não falo de igualdade social, porque eu entendo que, diante de Deus, cada indivíduo recebe potencialidades para desenvolver isso. Não depende de um plano estatal que faça com que as pessoas atinjam a sua plenitude, mas daquela bênção que Deus coloca sobre o indivíduo, mas pelo menos igualdade de oportunidades, de tal forma que as pessoas possam prevalecer com os dons que Deus deu. Eu não sei se esse governo conseguirá isso, ore para que consiga. E aí deixa tudo muito inquieto e muito inseguro, de modo que muitos dizem, inclusive sobre esse ano que passou: pastor, não é que a crise piorou, é que está todo mundo esperando e segurando o dinheiro para ver se investe ou não, porque há um horizonte incerto. E nós sabemos que a economia funciona assim, mas não deveria funcionar assim a nossa relação com Deus, porque nós não entregamos a Deus mediante a perspectiva de futuro, nós entregamos a Deus aquilo que nós reconhecemos que Ele fez no passado. É porque Ele fez que nós consagramos do que Ele fez algo ao Senhor. De modo que, quando nós estamos nessa mensagem, nessa série de mensagens, no domingo pela manhã,
falando sobre compromissos, eu não posso acreditar que dentro dos termos da aliança eu devesse omitir esse compromisso que cada um de nós tem de consagrar a Deus as primícias da minha renda e da sua renda e consagrá-las ao Senhor de tal maneira que possa haver cumprimento da nossa parte dos compromissos que Ele fez conosco. Eu gostaria, portanto, de orar para que Deus lhe dê essa consciência, porque não será um sermão de 2 horas, estamos chegando perto disso, nem de 3 horas que fará você mudar de perspectiva. Mas digo-lhe, se você faz parte do povo da aliança e você reconhece a boa mão de Deus sobre a sua vida, é natural, é esperado e, mais do que tudo, é dever e privilégio nosso que ofereçamos a Deus as primícias da nossa renda, se você reconhece a Deus. Eu solicitei à tesouraria do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil cópias da carta pastoral que foi escrita em 2014, para que todos os membros da igreja pudessem entender esses princípios. Eu vou pedir aos diáconos e aos irmãos da equipe de recepção que possam distribuir aos irmãos da igreja um exemplar por família, para que esse tema que foi exposto aqui possa ser ainda mais aprofundado. É um panfleto, um folheto de algumas páginas que você pode ler hoje à tarde, por exemplo, em algum momento. Eu vou pedir a colaboração e vou fazer da seguinte maneira, que cada pessoa que representa uma família aqui, mesmo que você esteja sozinho na igreja, se você tem mais de uma pessoa na sua família que está aqui presente, só precisa uma pessoa de cada vez, pudesse receber. Eu vou pedir aos nossos irmãos diáconos e à equipe da recepção para vir aqui à frente, e enquanto louvamos a Deus com a música que o grupo está preparado para cantar, nós possamos entregar a você. Então, eles vão fazer como nós fazemos na distribuição dos elementos, de frente para trás, para que você possa receber. Então, por favor, não receba 2 pessoas da mesma família, porque nós não temos número suficiente. Mas, à medida que nós fomos cantando e louvando a Deus, por favor, receba. É uma pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil para todos os membros da igreja, e você que é membro dessa igreja ou congregado, mesmo que você não tenha ainda se batizado, mas está em processo de se batizar, por favor, receba. É uma orientação da igreja baseado naquilo que nós pregamos. Vamos orar nesse momento. Ó Deus amado e querido Pai, nós oramos nesse momento para que a ministração da Tua palavra cause o efeito que o Teu Espírito e só o Teu Espírito pode produzir, e que essa ministração, desta maneira, possa redundar na maior glória de Cristo, e o Teu povo cumpra os compromissos da aliança, do pacto que fez contigo, particularmente na provisão que o Senhor tem garantido a cada um de nós, e que, como consequência disso, tem nos dado também o privilégio e a graça de consagrar a Deus, a Ti, Senhor, ao Senhor, provedor da nossa existência, tudo aquilo que nós somos e as primícias do que temos. É o que nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém.